Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos aqui, né? Vamos resolver a atividade da última aula, a pedidos aí, certo? Em seguida eu vou passar o último conteúdo que a gente vai ter para a prova, certo? Que é a parte de equações do segundo grau. E no decorrer da semana, até o final de semana, eu tô passando uma revisãozinha para vocês, certo? Naquele mesmo método de um TD resolvido. Então vamos lá. Então aqui nós temos equações, né? E ambas, né, todas as três aí, vão ser resolvidas como equações do primeiro grau, certo? Ó, vamos lá. Ó. Então aqui, ó, eu tenho 2 multiplicando isso aqui que está no parênteses. Então vai ficar 2 vezes x, que é 2x, 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4. Mais com menos, menos. Aí vem esse menos 3 igual a 9x. Vou juntar isso aqui, né, ó. Fica 2x, menos 4 com menos 3 fica menos 7, igual a 9x. Então, vou passar o menos 7 para lá e o 9x para cá. Ó. Então, fica 2x, o 9x em menos 9x, igual a, o menos 7 vai mais 7, certo? Então, fica ó, 2x menos 9x, né? 9 menos 2 dá 7, x, e o maior sinal do 9, então menos 7x igual a 7. Certo? Então, continuando aqui, ó. O x vai ficar aqui, ó, isolado, né? X igual a esse 7 dividido por esse menos 7. Certo? Então, como é que fica aqui, ó? 7 dividido por 7 é 1. Mais com menos, menos. Então, o x aí é igual a menos 1. Certo? Então, continuando, né? Esse caso aqui, ó. Eu vou passar esse aqui para lá, para depois esse 2 que está dividindo, passar multiplicando, que é uma forma mais fácil que eu achei aqui, certo? Poderia fazer MMC, mas ia ser mais trabalhoso. Então, desse lado aqui fica x sobre 2, igual a 2x, esse 6 vem menos 6. Esse 2 está dividindo, vai passar multiplicando tudo. Então, fica x igual a o 2 multiplicando tudo isso aqui, ó, 2x menos 6, certo? Então, repete o x, ó. 2 vezes 2 dá 4x. 2 vezes 6 dá 18. Ou dá 12, desculpa. 12. E menos com mais dá menos. Então, vou passar o 4x para cá, ó. Vai ficar x menos 4x igual a menos 12. Certo? Então, ó, x menos 4x, ó. 1 menos 4 dá menos 3x. Tudo isso igual a menos 12. Então, o x vai ser o quê? O x vai ser menos 12 dividido por menos 3, que passa dividindo. Ó. Então, o x vai ser, ó, menos com menos dá mais, 12 por 3 dá 4, certo? E agora, esse item C aí, né, que é o mais comprido, vamos lá. Aqui eu tenho uma multiplicação de tudo isso que está no parênteses por tudo isso aqui, então vamos por parte, né? X vezes 2x fica 2x ao quadrado. X vezes menos 3 fica menos 3x. Menos 2 vezes 2x dá menos 4x. E menos 2 vezes menos 3, menos com menos mais, 2 vezes 3 dá 6. Igual. 2x vezes x dá 2x ao quadrado, certo? Aí, 2x vezes menos 1 dá menos 2x. 2 vezes x dá 2x. E 2 vezes menos 4, menos 8. Então, ó, esse 2x ao quadrado, quando eu passar para cá, fica menos 2x ao quadrado. Aí, 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado, cancela. Aqui eu já posso cancelar, ó. 2x menos 2x, também, ó. Sobrou o que aqui, ó? Sobrou menos 3x menos 4x, ou seja, menos 7x. Aí, mais 6, igual a menos 8. Então, menos 7x, igual a menos 8. E esse mais 6 vem menos 6. Então, ó. Menos 7x igual a menos 8 com menos 6 dá menos 14. Então, x vai ser o quê? Menos 14 dividido por menos 7. Menos com menos dá mais. 14 por 7, 2. Certo? Então,
Vamos resolver agora a questão 37. Deixa eu fazer logo ela aqui, apagar e colocar para vocês aí. Vou apagar essa questão aqui, ó. Item A e item B. Pronto. Deixa eu pegar aqui, ó. Questão 37. Eu vou ter 2x sobre 3 mais 3 sobre 2, tudo isso igual a 1. Ele quer saber o valor de x elevado a menos 1. Isso aqui a gente já vê. Vamos fazer primeiro resolver essa parte aí, depois colocando ali, certo? Então vamos lá. Então aqui eu vou fazer MC de 3 e 2, certo? 3 e 2, por 2 dá 1, 3, por 3 dá 1 e 1, então 2 vezes 3, 6. Então MC aqui é 6. 6 dividido por 3 é 2, 2 vezes 2x dá 4x, mais 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 3, 9. Tudo isso igual a 1. O 6 está dividindo, vou passar multiplicando. Então fica 4x mais 9 igual a 6 vezes 1, 6. Então, 4x igual a 6 menos esse 9 aqui, ó. 4x igual a 6 menos 9 dá menos 3. X vai ser o que? O menos 3 dividido por 4. Pronto, esse é o valor de x. Só que eu quero o que? O valor de x elevado a menos 1, certo? Lembra quando eu falei, quando tinha uma potência, né? Um número negativo? Quando era fração, vai só inverter essa fração e elevar o expoente que está aqui. No caso 1 não muda nada. Então, x elevado a menos 1 vai ser o inverso dessa fração aqui, ó. Menos 4 sobre 3. O negativo pode vir aqui fora. Certo? Que a fração toda é negativa. Beleza? Então nós vamos agora para a nossa aula de hoje, certo? Falar sobre equações do segundo grau. Vamos iniciar com a parte de equações incompletas, depois vamos para a conhecida fórmula de Bhaskara, que serve para a gente achar as raízes, né, o resultado de qualquer equação do segundo grau. Beleza? Então vamos lá. E inicialmente vamos falar das equações do segundo grau que são incompletas, certo? Então vamos relembrar um pouco quais são essas equações incompletas, certo? E já começar com o primeiro tipo de solução. Então vamos lá. A gente viu nas últimas aulas que uma equação do segundo grau é dessa forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, certo? Então, o primeiro caso de equação incompleta é quando esse czinho aqui, ó, ele é igual a zero, ele some. Ó, quando c igual a zero, o que é que vai sobrar? Ó? Ax ao quadrado mais bx igual a zero. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Ou seja, um número com x ao quadrado, um número com x igual a zero. Tá aqui o exemplo. Nesse caso aqui, o A é 2, o B é 3 e o C, como não tem nada aqui, é zero. Então essa aqui é um tipo de equação de segundo grau incompleta. O segundo tipo é quando o B é igual a zero, ou seja, esse númerozinho aqui é igual a zero. Então esse aqui cancela, fica só o quê? Ó? Ax ao quadrado e o C. Então vai ficar dessa forma, ó. Ax ao quadrado mais C igual a zero. Então tá aqui um exemplo. Nesse caso, o A é 1, o C é menos 6 e o B, como não está aqui, é 0, certo? E o terceiro caso, que é o caso mais simples de solução, né? Que é o caso que a gente já vai ver aqui do lado, é quando os dois, tanto B quanto C, são iguais a 0. Nesse caso vai sumir, ó. Tanto essa parte quanto essa parte vão sumir, vai sobrar só o que, ó? Ax ao quadrado igual a 0. Aqui é o exemplo, ó. 5x ao quadrado igual a 0, então o A é 5 e o B e o C são 0. Esse tipo aqui de equação incompleta, ela é a mais simples possível, certo? De se resolver. Coloquei aqui dois exemplos, ó. 5x ao quadrado igual a 0, que é esse mesmo, e menos 3x ao quadrado igual a 0. Então, nesse caso, o A aqui é 5, o A aqui é menos 3, e em ambos, o B e o C
são iguais a zero. Então, como é que a gente soluciona? Eu vou solucionar as duas e depois eu vou dar a ideia para vocês de como é que se resolve sem precisar fazer muito cálculo, certo? Então, vamos lá. Aqui a gente resolve como se fosse uma equação normal. Vou pegar, deixar aqui, ó, x ao quadrado igual a o zero dividido por 5. Então, 0 dividido por 5 é 0. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 0. Vou pegar esse 2, passar para o outro lado em forma de raiz. Então, como é que vai ficar? X ao quadrado é igual a mais ou menos raiz de 0. Ou seja, o x é exatamente igual a 0. Então, essa ideia aqui de mais ou menos eu vou explicar melhor no próximo caso, certo? Mas eu já vou antecipar aqui para vocês, até porque a solução vai ser direta. Ó. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, vou chegar no seguinte. Eu vou chegar no que, ó? Que isso daqui, ó, vai ser x ao quadrado igual a 0 dividido por menos 3. Novamente vai chegar aqui, ó. Então também vai ser x ao quadrado igual a 0. Fazendo o mesmo processo, eu vou chegar a isso aqui, ó. Que x é exatamente igual a 0. Então a ideia é o seguinte, que quando eu tiver uma equação do segundo grau incompleta dessa forma aqui, ó, ax ao quadrado igual a 0, sempre o resultado da equação vai ser x igual a 0. Para qualquer tipo de equação dessa, certo? Então, toda vida, ó, posso pegar qualquer valor aqui, ó, 100 x ao quadrado igual a 0. A resposta para essa equaçãozinha aqui é x igual a 0. Não precisa fazer cálculo. Apareceu uma equação dessa forma, x igual a 0. Então a gente vai falar agora sobre esse tipo de equação aqui, ó. Então o próximo tipo de equação incompleta é essa aqui, ó. Quando c é igual a 0, eu vou ter só ax ao quadrado mais bx, certo? Tudo isso igual a 0. Então eu coloquei dois exemplos aqui e vou explicar para vocês como se resolve a partir desses dois exemplos, certo? Então a ideia é a seguinte, ó. Eu tenho que usar um dos métodos de fatoração que a gente aprendeu, certo? É o de colocar um fator comum em evidência. Nesse caso aqui, ó, eu posso sempre utilizar apenas o x como um fator comum, certo? Então, o que é que acontece? Ó? Eu vou pegar, olhar para esses dois termos aqui, ó. Todos eles têm x, certo? Então, eu posso pegar o x e colocar em evidência. Ó, para esse x chegar aqui, ó, falta 2. E para o x chegar em x ao quadrado, falta x. Mais, para o x chegar em 6x, está faltando apenas o que? O 6. Então, tudo isso aqui, ó, equivale a essa parte. Então, igual a 0. Então, aqui é o seguinte, ó. A ideia que eu vou dar aqui agora pode parecer um pouco complicada, mas vocês vão entender. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma multiplicação desse termo, que é x, vezes todo esse termo, que é 2x mais 6. E essa multiplicação está dando 0. Então, para uma multiplicação entre dois fatores, né, que é esse e esse, dá 0, tem duas possibilidades. Ou o primeiro fator é 0, ou o segundo é 0. Porque vamos pegar aqui, ó. Se eu pegar 0 vezes 1, dá 0. 1 vezes 0 também dá 0. Então, só tem essas duas possibilidades. Ou o primeiro é 0, ou o segundo é 0. Também poderia ser dos dois serem 0, certo? Mas para a nossa solução eu vou utilizar como se fosse ou um ou outro. Então o que, é que a gente faz aqui? Ó? A gente vai colocar ou esse primeiro fator é 0, isso quer dizer o quê? Ou x é igual a 0, certo? Ou o que é que acontece? Esse termo todo aqui, ó, 2x mais 6 também é igual a 0. Então o primeiro resultado a gente já tem, x igual a 0. E o segundo a gente vai achar a partir dessa solução aqui, ó, dessa equação, que é a equação do primeiro grau. É bem simples, ó. Passo 6 para lá, então fica 2x igual a menos 6. O 2 vai passar dividindo, então fica x igual a menos 6 por 2. Menos 6 por 2 é igual a menos 3, né? Então isso quer dizer o quê? Que o valor de x é igual a menos
3. Então, essas aqui são as duas soluções para essa equação. X igual a 0 e x igual a menos 3, certo? Nesse caso aqui, sempre vão ter duas soluções, beleza? Então, vamos solucionar aquela, ó, da mesma forma. Aqui o que a gente fez? Pegou o x e colocou em evidência. Vamos fazer a mesma coisa. Colocar o x em evidência. Colocando o x em evidência, ó, vamos colocar aqui o parênteses. Para o x chegar em x ao quadrado, está faltando o próprio x. Pego menos. Para o x chegar em 5x, está faltando o 5. Então, tudo isso aqui equivale a isso. Então, igual a 0. Então, é a mesma situação. Vai ter uma multiplicação de dois termos. Ou o primeiro é 0, ou o segundo é 0. Então, de cara, a gente já coloca que o primeiro é 0. X igual a 0. Então, ou x igual a 0, ou tudo isso aqui, ó, ou x menos 5 é igual a 0. Então, a gente vai novamente solucionar essa equação do primeiro grau. Então, solucionando essa equação do primeiro grau. Basta passar o menos 5 para o outro lado, né? Fica x igual a 5. Então, os dois resultados para essa equação é x igual a 0 ou x igual a 5. Como é que a gente sabe que isso aí está certo? Que isso aqui também está certo? Vamos olhar para isso daqui, ó. Eu vou pegar os valores que a gente achou. X igual a 0. E substituir aqui, ó, no lugar de x. Então vai ficar 0 ao quadrado, que é 0. 5 vezes 0, que é 0. 0 menos 0, 0. Então, verificando aqui, ó, colocando 5 também aqui. Vamos ver se dá certo. Ó. 5 ao quadrado é 25, certo? Aí menos. Aí agora 5 vezes 5, que também é 25. Então isso aqui também dá 0. Então, os dois resultados estão corretos. Beleza? A gente vai ver o último caso, né? De equação incompleta. Então, o terceiro tipo de equação incompleta, ax ao quadrado mais c igual a 0. Esse daqui a gente resolve como se fosse uma equação do primeiro grau. Só vai ter uma ideiazinha diferente no final, certo? Mas vamos fazer como se, no começo, como se fosse uma equação do primeiro grau. Vou deixar o x ao quadrado. O menos 9 passa para o outro lado, fica mais 9. Aqui agora o que a gente vai fazer, ó. A operação inversa da potência é a raiz. Então, eu vou pegar esse 2 e vai passar em forma de raiz quadrada. Então, vai ficar x igual a... Só que aqui agora a gente vai colocar, ó, mais ou menos a raiz quadrada do 9. Colocamos a raiz de 9 e colocamos esse mais e esse menos aqui antes dessa raiz. Por que isso acontece? Porque eu vou querer a raiz de 9. Eu quero um número que, multiplicando ele mesmo, né, dê 9. Então tem duas possibilidades. 3 vezes 3, que dá 9. Ou menos 3 vezes menos 3, que também dá 9. Ó. Menos com menos dá mais, 3 vezes 3, 9. Então existem duas respostas para cá. Ó. 3 e menos 3, ou seja, mais 3 e menos 3. Por isso que a gente coloca esse mais ou menos antes. Então, qual que vai ser a resposta? O x vai ser igual a mais ou menos raiz de 9. Quanto a raiz de 9? 3. Então, o x tem dois resultados. X igual a 3 e... Ou, né, na verdade. Ou x igual a menos 3. Então, existem essas duas possibilidades de resposta. X igual a 3 ou x igual a menos 3. Isso aqui é da mesma forma, só que vai ter uma operaçãozinha a mais, né? Porque tem o 2 aqui, não é 1. Então, vamos lá. Mesma situação. Ó. Vou pegar o 50 e passar para o outro lado. Aqui fica o 2x ao quadrado. Menos 50 fica 50. Só que agora, em vez de passar logo a raiz, eu vou pegar esse 2 e passar dividindo. Então, o x ao quadrado repete, igual a 50 dividido por esse 2. Ó. Ou seja, isso aqui vai ficar x ao quadrado igual a 25. Então, a partir daqui, ó, é da mesma forma essa parte aqui. Ó. Eu vou passar a raiz agora. Então, fica x ao quadrado igual a mais ou menos raiz de 25.
Então, o x ao quadrado, o x ao quadrado não, o x, né? Se o quadrado foi, é só x. Então, x igual a mais ou menos raiz de 25. Então, x é igual a mais ou menos, quanto que é raiz de 25? É 5. Então, existem essas duas respostas para essa equação. Ou x é igual a 5, ou x igual a menos 5. Então, essa é a última forma de resolução de equações incompletas. Vamos falar hoje sobre resolução de equações do segundo grau com incógnita, só que agora completa, certo? E para iniciar, vou falar um pouco da parte histórica, porque nós vamos trabalhar com a fórmula de Bhaskara, certo? E o nome dessa fórmula é devido a um matemático indiano, certo? Chamado, como pelo nome da fórmula, Bhaskara, né? Então, aqui, ó, as informações sobre ele, né? Ele era um matemático hindu, ou seja, nasceu na Índia, certo? E ele era mais conhecido como Bhaskara II. Por quê? Porque antes dele tinha outro matemático indiano também chamado de Bhaskara que trabalhou com algumas soluções matemáticas, com algumas na área da matemática, né? E também era conhecido. E ele veio depois, então, chamado de Bhaskara II, certo? E além de matemático, ele também era astrólogo e astrônomo, certo? E ele foi um matemático muito famoso que trabalhou com a resolução de equações do segundo grau, certo? E mas assim, ele não foi o principal matemático que trabalhou equações do segundo grau, certo? Ele foi um matemático que complementou o trabalho de alguns outros e por isso acabou dando nome à fórmula, certo? Mas outros matemáticos antes dele trabalharam com a solução de equações de segundo grau, certo? Há casos até da Grécia Antiga, que é bem antes dele nascer, com matemáticos gregos trabalhando com a solução de equações do segundo grau, certo? Existe uma parte interessante na história do Bhaskara, que é com relação a esse livro que ele lançou, certo? Chamado Lilavati, certo? Trabalhava com geometria, álgebra, certo? Trabalhava com várias áreas da matemática, mas o que é interessante com esse livro, com relação a esse livro, é o nome dele. Esse nome é um nome próprio de mulher na Índia, é um nome de mulher. E existem duas histórias por trás desse nome, certo? A primeira é com relação ao que significa o nome. Lilavati, para eles lá, significa graciosa. E a primeira ideia que tem em si do nome é que ele queria fazer meio que uma homenagem, né? Queria dizer que a matemática era tão graciosa quanto a mais linda das mulheres. Então, a primeira história é com relação ao amor dele pela matemática, certo? E a segunda, que é considerada uma lenda, né? É que Lilavati era o nome da sua filha, ele quis homenageá-la. Mas por quê? Existe uma historiazinha por trás disso. Ele, como mexia com astrologia, certo? Ele trabalhava assim com relação à posição dos astros e tal. E lá na Índia existe uma ideia de que existe um melhor momento para se fazer algo. E Bhaskara calculou, né, o melhor momento para a sua filha casar. Existia um dia perfeito para isso, certo? Foi o que ele fez. Ele trabalhou com um equipamento lá que eles tinham de medir tempo, que era um cilindro que ia enchendo de água, certo? Por um pequeno furo. Aí quando o cilindro estivesse cheio, era o momento certo da sua filha casar. E pela lenda, a sua filha, por curiosidade, foi olhar esse material, se inclinou e uma pérola de seu vestido caiu e tampou o buraco. E o que foi que aconteceu? O momento certo para o seu casamento passou. E Bhaskara soube disso e não deixou mais. E ela não pôde mais, né? Sua filha não pôde mais casar, porque, segundo a cultura deles, passou o momento certo para o acontecimento, nada mais vai dar certo. Então ela não pôde mais casar.
E para homenagear ela com relação a isso, Bhaskara lançou o livro, né, matemático, mas deu o nome de sua filha. Essa provavelmente é uma lenda, que não é verdade, certo? A provável verdade é a primeira história, de que é uma homenagem à matemática, certo? Então eu quis iniciar um pouco diferente, né? Dessa vez, falar um pouco do contexto histórico, certo? Então agora vamos para a parte matemática em si. Pronto, gente, dando continuidade, fórmula de Bhaskara, né? Então vamos trabalhar com equações do segundo grau completa. Essa é o principal método para se resolver uma equação do segundo grau completa. Mas ela também pode ser usada nas equações incompletas que a gente viu na aula passada. Ela é possível de ser usada, mas é mais útil, né? Ela é mais utilizada para resolver equações do segundo grau incompleta, pois as outras já têm um método próprio, certo? Então, com essa fórmula que a gente vai ver aqui, a gente consegue resolver qualquer equação do segundo grau com uma variável, certo? Qualquer equação do segundo grau com uma variável. Então, vamos lá. Então, uma equação do segundo grau com uma variável ela é desse tipo, né? A gente vai ver exemplos numéricos. Eu tenho um número com x ao quadrado, que é o a, mais um número com x, que é o b, e um número isolado, um número só, que é o c, certo? Então, a gente vai utilizar esses valores, que são chamados de coeficientes, certo? O a, o b e o c são os coeficientes da equação. Então, nós vamos trabalhar a fórmula com esses valores, de a, b e c, e a partir deles, achar as soluções para uma equação do segundo grau, certo? Então, vamos lá. A fórmula de Bhaskara em si é essa daqui, ó. Para achar o valor de x, eu tenho que fazer menos b mais ou menos raiz desse símbolozinho aqui que se chama delta, certo? Que é o discriminante. Então, vai ser menos b mais ou menos raiz de delta, tudo isso dividido por 2 vezes o valor de a. Mas o que seria esse delta? O delta é achado a partir dessa fórmulazinha aqui, ó. Então, o delta vai ser o quê? Ó? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. B ao quadrado menos 4ac, certo? Para ficar mais fácil de decorar. Então, o que é que a gente faz? Se a gente souber todos os coeficientes da equação, a gente acha primeiro esse valorzinho aqui, ó, o valor de delta. Ao achar esse valor, a gente pega esse valor que a gente achou e atribui aqui na fórmula de Bhaskara. Então, no lugar de delta aqui, a gente vai colocar o valor que a gente achar aqui. Aí depois, o que é que a gente faz? A gente faz uma separação aqui. Porque, se vocês perceberem aí, ó, antes da raiz de delta, tem o mais ou menos. O que significa isso? Que eu vou achar dois resultados, certo? Podem ser dois resultados iguais, diferentes, certo? Mas o que é importante é isso, que a gente vai fazer uma separação. A gente vai achar um x linha e um x duas linhas. Isso é uma forma que eu gosto mais de usar, mas tem gente que coloca x1, x2, certo? XA, XB, pode dar qualquer nomenclatura. Mas o mais usual é x' e x duas linhas. Então o que é que vai ser isso? Ó? No x', a gente vai pegar toda essa fórmula com o sinal de mais. Logo, no x duas linhas, a gente vai pegar toda essa fórmula com o sinal de menos. Para um a gente usa o mais e para o outro a gente usa o menos. Então como é que fica aqui? Ó? Fica menos b mais raiz do delta que a gente vai achar, tudo isso dividido por 2 vezes o a. E no x duas linhas, vamos usar o menos. Então vai ficar menos b menos raiz do delta que a gente vai achar, tudo isso dividido por 2 vezes o a, certo? Então, basicamente, essa é a ideia de se resolver uma equação de segundo grau completa, certo? Utilizando a fórmula de Bhaskara, a gente vai primeiro achar o delta, atribuir o delta na fórmula de Bhaskara e depois fazer a separação, usando o mais e depois o menos. Não se preocupem que aqui só tem símbolo, né? Só tem a forma geral. Mas eu vou resolver agora alguns exemplos para vocês pegarem, certo? E fixarem isso na mente de vocês. Que isso aqui, essa fórmula de Bhaskara, está aparecendo agora para vocês, mas vai cair muito no ensino médio. Vocês vão usar bastante em outros conteúdos, certo? Que às vezes conteúdos que não tem nada a ver, assim, que você pensa que não vai
vai aparecer fórmula de Bhaskara, mas ela aparece, certo? Então vou passar alguns exemplos aqui para vocês. Vamos lá, gente. Aqui um exemplo, né, de equação do segundo grau completa. Então vamos resolver ela a partir da fórmula de Bhaskara, certo? Vou refazer aqui a fórmula de Bhaskara para vocês. O x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a, onde o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o primeiro que a gente vai fazer é determinar o que é a, b e c, né? Na equação. O a é o número que está aqui com x ao quadrado. Como não tem nada, o a é 1. O b é esse número aqui, ó, que está com x, é menos 5, você não acompanha. E o c é o número que está isolado, ó, é 6. Certo? Então vamos usar esses valores, ó, o a igual a 1, o b igual a menos 5 e o c igual a 6 nessa fórmula. Então primeiro de tudo a gente vai fazer, ó, o delta. Vamos calcular o delta. O delta vai ser b ao quadrado. Quanto é b? Menos 5. Então vai ser, ó, menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes o a. Quanto é o a? 1. Vezes o c. Quanto é o c? É 6. Certo? Então vamos lá. Menos 5 ao quadrado dá 25, né? Então delta igual a 25. Aí, ó, menos com mais menos, menos com mais menos. Vai ficar menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então o delta vai ser o quê? O delta vai ser 25 menos 24. Delta igual a 1. Então a gente vai atribuir esse delta aqui na fórmula de Bhaskara, certo? Também substituindo os valores de b e de a. Então como é que vai ficar o x? Ó? X igual menos b, então menos o b, que é menos 5. Então vou botar em parênteses. Aí mais ou menos raiz de delta, que é raiz de 1, certo? Tudo isso dividido por 2 vezes o a, que também é 1, certo? Agora a gente vai separar. Vai separar isso aí em x' e x2', certo? Já fazendo a raiz de 1 e já fazendo esse jogo de sinais aqui, ó. Nesse jogo de sinais, ó, menos com menos vai virar mais. Então x' é igual a mais 5, né? Pode só o 5. Como é o x', vou usar o mais. Mais raiz de 1, quanto é raiz de 1? 1 sobre 2 vezes 1, ou seja, 2. Então como é que vai ficar aqui, ó? 5 mais 1 dá 6 sobre 2. 6 sobre 2, 3. Então 3 é uma das soluções dessa equação. Então vamos fazer agora o x'. Então ó, é a mesma situação. Menos com menos dá mais, então fica 5. Só que agora a gente vai usar o menos. Menos raiz de 1, que é 1. Tudo isso sobre 2 vezes 1, que dá 2. 5 menos 1, 4. 4 sobre 2, que dá 2. Então essa é a solução da equação do segundo grau, usando a fórmula de Bhaskara. A solução é 2 e 3. Então o conjunto de solução vai ser o quê? Conjunto formado por 2 e por 3. Certo? Aqui é a fórmula, uma forma de resolver, de simbologia, né, da solução. Mas eu poderia deixar assim, no caso vocês vão marcar, né, na prova. Ou então quando for aberta, também pode deixar assim. Mas se pedir o conjunto de solução, faz dessa forma. Certo? Então vou fazer mais alguns exemplos, certo? Que vão indicar quando é que a equação vai ter duas soluções, uma solução ou nenhuma solução. Que vai ter a ver com esse deltazinho aqui, ó. Com esse valor que a gente acha, certo? Pois bem, gente, vamos lá. Vou resolver essas três equações aqui, certo? Do segundo grau. Tô faltando aqui só 0. E vamos perceber quando é que uma equação vai ter dois resultados diferentes, vai ter dois resultados iguais, ou seja, um só, e quando é que ela não vai ter resultado, não vai ter solução, certo? Então já botei aqui, né, pequenininho mesmo,
para a gente ficar observando a fórmula de Bhaskara juntamente com a fórmula do delta. Vamos usar elas. Então, vou deixar aqui para vocês se fixarem bem. Então, vou fazer aqui com a letra menorzinha, certo? Para dar espaço. Então, ó, o delta aqui, ó, vai ser b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a aqui, ó, que é 1, vezes o c, que é menos 8. Menos 8. Então, delta é igual a 2 ao quadrado é 4. Aí, ó, menos com mais é menos com menos dá mais, certo? 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 8 dá 32. Ou seja, o delta é 32 mais 4 dá 36. Então, vamos ao valor de x. O x é menos b, ou seja, menos esse 2, mais ou menos raiz de delta, que é 36, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, o x aqui vai ser quanto? X igual a menos 2, mais ou menos raiz de 36, que é 6, sobre 2 vezes 1, 2. Então, a gente vai fazer o x', o x2'. X' vai ser usando o sinal de mais, né? Então, é menos 2 mais 6, tudo isso dividido por 2. Menos 2 mais 6 dá 4. 4 sobre 2 é igual a 2, certo? Então, o x2', né? Igual a menos 2. Vamos usar o menos agora, né? Menos raiz de delta, que é 6, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, ó, menos 2 menos 6 dá menos 8. Menos 8 sobre 2 dá menos 4. Vou ajeitar aqui. Menos 4, certo? Então, se a gente for perceber, eu tenho aqui o conjunto de solução. Vou botar aqui. O conjunto de solução é menos 2, ou menos 4 e 2, certo? Então, no conjunto de solução eu tenho dois números diferentes. A gente vai já entender por que isso aqui acontece, certo? Então, vamos resolver isso aqui agora. Fazer o delta. Delta é igual a b ao quadrado, b é menos 4. Ó. Aí, menos 4 da fórmula, né? Vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 4. Então, como é que vai ficar? Menos 4 ao quadrado dá 8. Ou 16, vamos lá. Dá 16. Aí, menos 4 vezes menos com menos dá mais, ou menos, e menos com... Desculpa. Menos com mais dá menos, e menos com mais também dá menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Ou seja, o delta aqui vai dar igual a 0. Então, vamos terminar lá em cima, concluir lá em cima. O delta é 0, vamos aplicar agora na fórmula de Bhaskara. Então, x igual, ficou, x igual a menos b, ou seja, menos menos 4, mais ou menos raiz de delta, que é 0, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, como é que vai ficar? X igual, menos com menos dá mais, 4, mais ou menos raiz de 0, que é 0, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, vamos fazer o x', o x2'. X', 4 mais 0, né? Sobre 2. 4 mais 0 é 4, sobre 2 vai dar 2. E aqui x2'. É 4 menos 0. Sobre 2. 4 menos 0 é 4, sobre 2 também dá 2. Então, se a gente for perceber, deu o mesmo resultado. Então, o conjunto de solução é apenas o número 2. Ó. A solução aqui é apenas o número 2. Então, essa equação aí, essa daqui, ó, ela tem duas raízes iguais, ou seja, acaba sendo uma raiz só. E vamos resolver agora essa última. Delta primeiro igual b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1,
vezes o C, que é 5. Então, o delta é igual. 2 ao quadrado é 4, menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. 4 vezes 1, 4 vezes 5 dá 20. Então, o delta aqui vai dar 4 menos 20 dá menos 16. O que vai acontecer? Ó? Eu vou adicionar esse 16, menos 16, na fórmula de Bhaskara, né? Vou fazer aqui do lado. Então, x igual a menos b, que é menos 2, mais ou menos raiz de delta, que é menos 16, menos 16 sobre 2 vezes o a, 2 vezes 1. O que acontece? Aqui agora a gente já pode parar de resolver essa equação. Por quê? Porque apareceu aqui, ó, a raiz quadrada de um número negativo. E a solução no conjunto dos reais, que é o que a gente está trabalhando, certo? Ela não tem solução, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então o que acontece? A gente para aqui, não precisa continuar. Então não existe solução, certo? Então o conjunto solução aqui, ó, é o vazio. Esse é o símbolo do vazio, certo? Então quando aparecer aqui, ó, raiz de número negativo, eu já posso concluir a questão e dizer que ela não tem solução, certo? Mas agora vamos perceber por que aconteceu cada caso, né? Aqui, ó, vamos olhar para o valor de delta, certo? Olhando para o valor de delta, ó. Nesse caso aqui, ó, o delta deu 36. Eu tive duas raízes diferentes. Nesse caso, o delta deu 0. Eu tive duas raízes iguais. E nesse caso, o delta deu menos 16. Não teve solução, certo? Então, por que isso acontece? Ó? Toda vida que o delta deu um número positivo, ó, maior que 0. Toda vida que isso acontecer, a equação tem duas raízes diferentes, certo? Toda vez que o delta der 0, for o número 0, a raiz tem, ou a equação tem duas raízes iguais, que acaba sendo uma raiz só na solução, certo? E toda vida que o delta der negativo, um número menor que 0, nesse caso aqui menos 16, a equação não tem solução, certo? Então é isso, ó. Nesse caso aqui, foi o que aconteceu. O delta foi maior do que o 0, foi positivo, certo? Para esse caso aqui, né, que é esse aqui, o delta foi exatamente igual a 0. E nesse último, o delta foi negativo, menor do que 0. Então são esses três casos.